Grande dia, meus amigos. Ontem, na verdade, hoje ainda de madrugada, a Câmara deu um importante passo na retomada da democracia no Brasil. Eu sempre disse para vocês que um dia tudo isso seria anulado, toda essa perseguição política, esse processo do golpe imaginário, fantasioso, que nunca aconteceu, mas que para esse dia chegar, a gente precisaria ainda passar por muita coisa e vários passos precisariam ser dados. Bom, o primeiro deles foi dado ontem. Sim, esse PL da dosimetria, que era para ser o da anistia, afinal de contas, o que nós trabalhamos e aprovamos o regime de urgência, foi para o PL da anistia e não dosimetria, é o que a gente defende, é o que a gente quer, anistia ampla, geral e irrestrita. Afinal de contas, eles são inocentes, todos eles, principalmente o maior líder político dessa nação, Jair Messias Bolsonaro. Mas entre o que a gente quer e o que é possível de conseguir, existe um abismo de diferença. Infelizmente, nós não somos maioria nem na Câmara, nem no Senado. Nós não temos maioria no STF, nós não temos nem de longe a maior parte da imprensa. Né? Temos assim uma pequena parcela e olhe lá. Então a gente não tem os meios para realmente vencer essa batalha agora. Essa guerra, melhor dizendo. Então a gente venceu, digamos, essa batalha, porque, é claro, a esquerda votou contra o PL da dosimetria. Mas foi um grande avanço, porque embora muita gente discorde do PL da dosimetria, eu sou contra, eu só aprovaria se fosse a anistia. A gente não tem quórum, não tem como aprovar a anistia. Por quê? Porque não vivemos mais numa democracia. Quem manda no Brasil é o Supremo. Quem está no comando de tudo é Alexandre de Moraes. Se aprovarmos o PL da anistia, ele vai derrubar no dia seguinte. O STF derruba, isso é fato. Então, o que é possível hoje? A dosimetria. Então, eu sei que aí da sua casa, do lado da sua família, é muito fácil falar que é contra a dosimetria. Mas para quem está lá preso há quase 3 anos e não sabe o dia que vai sair, está longe da sua família, e mais do que isso, a questão mais grave, sabe que é inocente, bom, para essa pessoa não é tão fácil assim. Então, o presidente Bolsonaro, mostrando a índole que tem, o caráter que tem, mostrando o grande homem que é, o grande líder que é, que orgulho de sempre ter defendido esse homem, de estar do lado certo, que orgulho do nosso eterno presidente Bolsonaro. Ele meio que está se sacrificando, porque ele não vai ser colocado em liberdade, né? Os outros sim, é claro que ainda tem água para passar debaixo dessa ponte. Mas Bolsonaro abriu mão da sua liberdade, abriu mão de uma barganha, digamos assim, para, num primeiro momento, aprovar esse PL da dosimetria e dar a chance daqueles inocentes passarem o Natal em casa. Não sei se isso vai acontecer, porque tem juristas falando que não é assim, que ainda vai levar um tempo, que os advogados precisam entrar com recurso, enfim, não sei. Mas o fato é que a dosimetria foi aprovada na Câmara, vai para o Senado e olha só, lá a gente pode ter uma surpresa, uma boa surpresa. Lá a gente vai saber se essa briga entre Lula e o Alcolumbre é verdadeira ou não, ou se é só um jogo de cenas. Parece que não é. Sabe por quê? Olha só, presidente da CCJ adianta que Amin será relator da dosimetria. Então, olha só, o PL da dosimetria foi aprovado na Câmara, ele vai agora para o Senado. Precisa ser aprovado lá no Senado também. Mas o Lula pode vetar. Sim, o Lula pode vetar, provavelmente ele vai e será derrotado. Ou talvez não vete, porque ele sabe que vai ser derrotado e não quer sofrer mais esse desgaste com a eleição batendo a porta, não é? Mas o que chama a atenção é que um senador da oposição, o Espiridião Amin, é que vai relatar esse projeto na Câmara, no Senado. Ou seja, é claro que teve aí a anuência de Alcolumbre para que fosse o Espiridião o relator. Será que o Alcolumbre está preparando alguma coisa? Será que a gente vai ter aí uma boa surpresa nesse projeto no Senado? Porque ele pode sofrer alteração lá também. É claro que se sofrer alteração do texto que veio aprovado na Câmara, ele tem que ser aprovado no Senado, tendo alteração, e volta para a Câmara novamente. Mas se for esse o caso, com certeza a Câmara vai aprovar do jeito que vier do Senado. Vocês estão entendendo? Então pode ter ali algum destaque que de repente até aumente aí o alcance dessa lei
para os outros condenados, para o presidente Bolsonaro, para os demais generais, né? Não sei, mas pode vir uma grata surpresa aí. Mas chama atenção realmente essa movimentação, certamente que foi do Alcolumbre, que já adiantou, inclusive, que vai pautar essa questão ainda esse ano. Então, ainda esse ano, se Deus quiser, nós teremos esse projeto aprovado e talvez é uma possibilidade, tá? Não que isso vá acontecer, mas é uma possibilidade real, né? E a cada dia mais próxima, de que os inocentes do 8 de janeiro passem o Natal em casa com as suas famílias, tá? Não sei se isso vai acontecer, mas eu torço e oro para que isso aconteça. Mais do que isso, o presidente Bolsonaro, demais generais, terão também as suas penas significativamente reduzidas e poderão progredir para o regime aberto, o regime semiaberto. O que é isso, pessoal? Era o que a gente queria? Não, mas é um primeiro passo. E como eu disse, como eu sempre venho dizendo aqui, fui criticado por isso, aprovar a dosimetria não é ser contra a anistia. Nada impede que a gente continue lutando pela anistia. A diferença é que agora a gente tem tempo. A diferença é que agora, com inocentes soltos e não mais presos, em breve isso vai acontecer, a gente pode articular melhor. Por quê? Porque o pessoal não está mais com a sua liberdade privada, né? Então eles só continuarão censurados, como todo o resto do Brasil, mas estarão em liberdade, estarão com as suas famílias. Então a gente tem mais tempo aí para correr atrás da anistia. Uma coisa não exclui a outra, né? E eu tenho certeza que esse será o grande tema das eleições do ano que vem. Seja o Flávio o candidato, que eu espero que seja, ele se mostrou aí bem preparado em diversos aspectos, viu os erros que o pai cometeu, como por exemplo na pandemia. Bolsonaro, ele falou algumas besteiras, é verdade, o próprio presidente admitiu isso. Ele admitiu isso várias vezes, ele chegou a se desculpar por ter dado algumas declarações, principalmente na pandemia. Na verdade, esse pode ter sido o divisor de águas durante a eleição. Muita gente, magoada, chateada com algo que o presidente Bolsonaro tenha falado, acabou votando nulo. Não necessariamente votou no Lula, mas anulou o seu voto. Isso pode ter acontecido. E talvez foi realmente o que mudou aí o rumo da eleição, não sei. Nunca saberemos. Mas o fato é que o Flávio, ele aprendeu com os erros do pai. Por exemplo, ele deu uma entrevista falando que tem sangue Bolsonaro, mas tomou a vacina. Opa, peraí. Ainda que ele não tenha tomado, isso é uma questão de cada um, eu realmente não me importo com isso, tá? Toma quem quer, deixa de tomar, enfim. Isso mostra que ele está afinando o discurso. Isso mostra que sabe que esse foi um erro do Bolsonaro, de não ter pelo menos falado que ia tomar, né? E ele já trabalhou para corrigir esse erro. Falou, não, ó, eu tomei. Não, eu tenho um sangue Bolsonaro, mas eu tomei. Opa, peraí. Então, ele já mostrou realmente que não vai cometer os mesmos erros de fala, pelo menos, que o pai cometeu. Então, eu estou contente com o comportamento do Flávio Bolsonaro. Mas, olha só, tem algo mais em toda essa história, na aprovação da dosimetria e na provável escalada para libertar o presidente Bolsonaro e os demais acusados, que nos próximos dias talvez eu traga um vídeo falando a respeito. Mas, olha, pode ser que o sistema tenha percebido que é melhor ter Bolsonaro como candidato do que o Flávio, porque o Flávio parece ter mais chances do que o próprio pai na disputa. Eu não estou dizendo que essa é a realidade, eu estou dizendo que eles estão entendendo isso. Porque olha o discurso do Flávio, olha o comportamento do Flávio. Em 4 dias que ele anunciou que seria o pré-candidato, aliás, nos últimos dias, esse tem sido o assunto das redes, né? Flávio Bolsonaro, o cara já aparece empatado com o Lula, com a máquina na mão, com o establishment na mão. Vocês estão entendendo? Então vamos ver, né? O sistema realmente está aí desesperado, não sabe o que fazer, mas o fato é que é um dia para a gente comemorar, né? Não é um dia para a gente dar risada, para a gente rir necessariamente, mas sim há um motivo de comemoração. Uma importante vitória na Câmara e a segunda parte segue para o Senado e nós teremos uma vitória lá também. Inocentes terão de volta a sua liberdade. E é isso que importa num primeiro momento. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.